pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Protzek e na aulinha de hoje nós vamos resolver mais um exercício de cinemática unidimensional do livro do Moisés Nussensweig, né? No exercício de hoje nós vamos analisar um carro, ele chegando próximo a um cruzamento e ele avista um sinal mudando para o amarelo, né? E a gente vai analisar as condições que ele teria para acelerar com tudo e atravessar esse cruzamento, ou frear com tudo, né, para conseguir parar antes do cruzamento e não atropelar ninguém e nem tomar uma multa. Beleza? Então, bora lá para o enunciado. O sinal amarelo de um cruzamento fica ligado durante 3 segundos. A largura desse cruzamento ela é de 15 metros. E a aceleração máxima de um carro que se encontra a 30 metros do cruzamento, quando o sinal muda para amarelo, é de 3 metros por segundo ao quadrado. E esse mesmo carro, ele pode ser freado a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. Aí o problema pergunta: que velocidade mínima o carro precisa ter na mudança de sinal para o amarelo a fim de que possa atravessar o cruzamento? Então ele quer saber qual o mínimo de velocidade que ele tem que ter para que com esse ganho de velocidade devido a essa taxa, essa aceleração que ele pode proporcionar, qual a mínima velocidade que ele tem nessas condições para atravessar o sinal no amarelo, antes de chegar no vermelho. E pergunta também qual que é a velocidade máxima que ainda lhe permite parar antes de atingir o cruzamento. Ou seja, o quanto ele pode ter, até quanto ele pode ter de velocidade para conseguir frear antes de chegar no cruzamento. E não tomar uma multa nem atropelar ninguém. Belezinha? Então, bora lá. Primeiro de tudo, vamos reunir os dados que o problema forneceu para a gente. Então, podemos começar aqui com o tempo que fica ligado. O tempo que o cruzamento fica ligado, ΔT, que é 3 segundos. O que mais que ele fala pra gente? A largura do cruzamento, que eu vou chamar de Δx1. Então, Δx1, que é 15 metros aqui. O que mais? Ele fala também, esse carro ele se encontra a 30 metros do cruzamento. Então, o cruzamento tem comprimento de 15, mas o carro está a 30 metros do cruzamento. Então, eu vou chamar isso de Δx2. São 30 metros. O que mais que o problema fala pra gente? Ele fala a taxa de máxima de aceleração. Então, eu vou chamar de aceleração máxima. Aceleração máxima, que são 3 metros por segundo ao quadrado. E uma taxa de freamento. Então, uma aceleração de freamento, uma desaceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, esses são os dados que o problema forneceu para a gente. E o que o problema quer? Ele quer uma velocidade mínima para atravessar. E ele quer saber também a velocidade máxima que ele pode ter para conseguir atravessar o sinal. Belezinha? Então, são esses os dados e isso que o problema pede. Então, bora lá. Primeiro, vamos tentar fazer um desenho aqui para a gente visualizar essa situação. Então, vamos desenhar a estrada aqui no eixo X, né? O que mais? Vamos desenhar o carro. Tentar desenhar o carro, né, professor? Então, aqui está o carro. Pronto.
que mais que falta a gente desenhar? Vamos desenhar o cruzamento. Então, vamos dizer que o cruzamento está aqui, ó. Então, aqui tem o semáforo. Vermelho, amarelo e verde. Beleza? Bom, o que a gente tem aqui? Esse é o carro, que ele tem uma velocidade V nessa direção, né? Aqui está o cruzamento e aqui, nesse finalzinho aqui, está o final do cruzamento. Beleza? Aí o que ele fala pra gente? Ele fala pra gente que o carro ele está a 30 metros do cruzamento. Então, ó, aquele delta x2 que eu falei é a distância do carro até o cruzamento. Beleza? E o que é mais que a gente sabe? A gente sabe que... Opa, escrevi de cor errada, hein? Delta x2, 30 metros do cruzamento, que é essa partezinha aqui. E delta x1, agora sim que é de verde, é 15 metros, que é o tamanho desse comprimento até chegar no outro lado da rua. Beleza? Bom, aí o que eu tenho? Já desenhei o gráfico, coloquei as informações aqui. Agora eu vou começar esse problema. Vou começar o problema, vou calcular primeiro a velocidade mínima que ele tem que ter para atravessar. Então, para velocidade mínima. O que a gente tem para velocidade mínima? Olha, essa velocidade mínima, ela tem que ser suficiente para atravessar toda essa distância aqui do cruzamento, daqui até aqui, até aqui, no intervalo de tempo de 3 segundos. E quanto que é essa distância aqui? Essa distância aqui é delta x2 mais delta x1, que eu vou chamar de delta x para velocidade mínima. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Para essa parte da velocidade mínima, ele tem que atravessar do ponto onde ele está, aqui, percorrer toda essa distância que ele tinha até o cruzamento e todo o comprimento do cruzamento. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, eu tenho esse ΔX. Esse ΔX mínimo vai ser o quê? 30 metros de ΔX2 mais 15 metros de ΔX1. Portanto, ΔX mínimo igual a 45 metros. E o que eu tenho, o que mais de informação eu tenho para essa parte do problema? Eu tenho que esse intervalo de tempo que ele vai ter para percorrer essa distância são 3 segundos, que ele tem que percorrer essa distância antes do sinal fechar. E o que mais que eu tenho? Eu tenho a taxa de aceleração máxima. Então, a aceleração máxima que ele pode ter, que são 3 metros por segundo ao quadrado. Então, essas são as informações do problema que eu consigo usar nesta parte. Belezinha? Aí, o que eu quero? Eu quero velocidade mínima. Então, é um problema de movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, é um problema que tem aceleração constante. Se é um problema que tem aceleração constante, eu consigo trabalhar com aquelas 3 equaçõezinhas que a gente aprendeu na cinemática. Vamos escrevê-las aqui. V igual a V0 mais AT. Equação do volátil, né? Agora, equação horária das posições, x igual a x0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E a equaçãozinha de torre de V quadrado igual
V0 ao quadrado mais 2A delta x. Beleza? Bom, qual dessas equações a gente pode usar? Olha, baseado nas informações que eu tenho aqui, eu tenho ΔX, então nessa equação tem ΔX e nessa equação também tem ΔX. Aceleração tem para todo mundo, ok. E eu tenho o que mais? Eu tenho intervalo de tempo. Olha, eu tenho um tempo aqui e eu não tenho tempo na equação de Torricelli. Na equação do vovô Ateu, essa aqui de cima, eu não tenho ΔX. Então, ela não vai responder a pergunta que o problema está fazendo. Então, eu não vou usar essa agora. Eu também não vou usar essa agora. Eu vou tentar com a equação horária das posições. É essa daqui. Beleza? Então, bora lá. Vou reescrevê-la aqui embaixo. Então, eu tenho x igual x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Bom, esse x eu posso passar para o primeiro lado da igualdade, ele vem com sinal de menos, então eu vou ficar com ΔX. Beleza? Aí o que vai acontecer? Do outro lado eu fico com V0 t mais at ao quadrado sobre 2. O que eu quero encontrar mesmo? Eu quero encontrar a velocidade mínima, ou seja, a velocidade inicial que ele tem que ter nesse começo do problema. Então, eu vou isolar esse termo de V0 nessa equação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar esse termo at quadrado para o outro lado da igualdade, com sinal de menos, e depois eu vou dividir todo mundo por t. Então, eu fico com ΔX menos at ao quadrado sobre 2. Isso igual a V0, vamos colocar o V0 de outra cor. V0 t. Passo esse t dividindo e vou ficar com V0 igual a ΔX por t menos at ao quadrado sobre 2t. Esse quadrado eu corto com esse t e ficamos com V0 igual a ΔX. Opa, vou trocar a cor do giz. ΔX sobre t menos at sobre 2. Belezinha? Agora, o que a gente faz? Agora a gente já isolou o V0, podemos substituir os valores nessa equação. O que é o ΔX? O ΔX é aquela distância aqui, ó, o ΔX mínimo, que é 45 metros, o t, 3 segundos, e a aceleração máxima que ele consegue ter, né, é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. V0 igual a ΔX mínimo, 45 metros, dividido por 3 segundos, menos a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado, 3 metros por segundo ao quadrado, vezes 3 segundos, tudo isso dividido por 2. Beleza? Vamos fazer uma análise dimensional aqui, ó. No primeiro termo eu tenho metro, e eu tenho segundo, vou ficar com metro por segundo. Aqui eu tenho metro por segundo ao quadrado, vezes segundo, esse segundo corta com esse quadrado, e eu vou ficar com metro por segundo, né? Então, V0 é igual a 45 sobre 3, menos 3 vezes 3, 9,
dividido por 2, tudo isso metro por segundo. Belezinha? Então, 45 por 3 dá 15. 15 menos 9 meios metros por segundo. Fazendo essa continha aqui, eu tenho tiro mínimo. Eu vou ficar com o mínimo múltiplo comum entre 1 e 2, é 2. Então, 1 dividido por 2 dá 2, vezes 0, igual a 2 vezes 15 dá 30, menos 9 meios metros por segundo. 30 menos 9 dá 21. Então, eu tenho 21 meios de metros por segundo. 21 dividido por 2 equivale a 10,5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade mínima, V0 mínima, que ele tem que ter é 10,5 metros por segundo para conseguir atravessar o semáforo, né? E só para a gente ter uma ideia, eu vou multiplicar isso daqui por 3,6 para a gente converter de metros por segundo em quilômetros por hora, né? Fazendo isso, a gente tem aproximadamente 38 quilômetros por hora. Então, velocidade inicial mínima é 10,5 metros por segundo, ou equivalente a 38 quilômetros por hora. Belezinha? Então, se ele tiver no mínimo a 38 km por hora, ele consegue atravessar o semáforo. Beleza? Então, agora vamos para a velocidade máxima. Então, para a velocidade máxima que ele tem que ter. Para a velocidade máxima, o que acontece? Vamos desenhar o gráfico aqui de novo. Então, a rua. Aí a gente tem a parte do cruzamento, ficou muito perto. Isso. A parte do cruzamento, então aqui é o meu ΔX2, que são 15 metros. O meu ΔX1, que são 30 metros. É isso? Opa, eu errei. Não tá certo. Isso, certinho. Só troquei a cor. Aí o que acontece? O carro tá aqui. Uma velocidade para cá. E ele tem que parar antes de chegar aqui, ó, no cruzamento. Ou seja, a diferença dessa... Não, eu troquei os valores, né? Vamos fazer o seguinte. Agora, para a velocidade máxima que ele pode ter, então vamos aqui, para velocidade máxima. O que tem que acontecer? Vamos colar aquele gráfico aqui de novo. Isso. Aqui. Para ele conseguir parar antes do sinal, ele tem que ter uma determinada velocidade máxima. Acima disso, ele não consegue frear a tempo de não furar o sinal vermelho, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai falar de velocidade máxima, ele vai ter que parar aqui. No máximo, aqui, né? Então, o que a gente tem? Para esse caso, o nosso ΔX vai ser o ΔX2. Por quê? Porque ele tem que parar antes do cruzamento. Senão ele invade a faixa de pedestres, atropela alguém, toma multa e tal, né? Então, para esse caso, a gente vai considerar assim, ΔX, que vai ser o nosso ΔX2, aqui, são 30 metros. O que mais que a gente pode considerar?
aceleração, que vai ser a nossa aceleração de freamento, ou seja, 5 metros por segundo ao quadrado. Só que essa aceleração, a gente tem que lembrar que é uma aceleração de freamento. Ela está para diminuir a velocidade. Então, ó, menos 5 metros por segundo ao quadrado. E o que mais que a gente sabe? A gente sabe que ele tem que parar. Ou seja, eu quero descobrir a velocidade inicial dele e eu sei que a velocidade final dele tem que ser zero. Porque se for diferente de zero, ele não está parado. Beleza? Então, o que a gente tem? De novo, um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, aceleração constante, nessa taxa aqui, de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, de novo, podemos usar aquele conjuntinho de equações. Então, bora lá escrevê-la de novo. V igual a V0 mais AT. X igual a X0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E V quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta X. Belezinha? As três equaçõezinhas da cinemática. Show? Aí, qual delas a gente vai usar nesse caso? Então vamos pensar um pouquinho. Olha, eu quero descobrir essa velocidade máxima. Essa velocidade é uma velocidade inicial. Então, ó, tem velocidade inicial nessa, tem velocidade inicial nessa e tem velocidade inicial nessa. O que mais que eu tenho? Aceleração, que tem para todas também. E o que mais que eu sei? Eu sei a velocidade final, que é zero. Então, o que sobrou para a gente? Olha, na primeira equação, V igual a V0 mais AT, a gente tem velocidade final, inicial, aceleração, mas a gente não tem tempo. Aí você pergunta para mim assim, mas professor, o tempo não seria aquele tempo, aqueles 3 segundos que o sinal demora para fechar? Não necessariamente, porque olha só, o sinal demora 3 segundos para fechar, mas ele precisa parar em 3 segundos? Não. Ele precisa parar antes do sinal fechar. Se ele conseguir parar no sinal amarelo em 1,5 segundos e ficar lá esperando, não tem problema, ele não vai tomar multa, né? Então, se ele parar em 5 segundos, em 10 segundos, o sinal vai ficar para o vermelho depois. Então, ele não vai tomar multa. Então, o tempo ele é relevante só na primeira parte, porque ele tem que atravessar toda a distância antes do sinal mudar para o vermelho. Mas ele não precisa parar antes do sinal mudar para o vermelho. Beleza? Então, nesse caso, a gente não consegue usar o tempo nessa equação. Então, não conseguimos usar o vovô-ateu e nem equação horária das posições. O que sobrou para a gente? Sobrou Torricelli. Vamos reescrever a equação de Torricelli aqui. Então, tem V quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta X. Aí, o que acontece? Esse delta X é o meu delta X2. Essa aceleração é uma aceleração de freamento, que é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Essa velocidade final é zero. E essa velocidade inicial é a velocidade que a gente está procurando, máxima. Então, velocidade de laranja máxima que ele pode ter. Então, vamos isolar essa velocidade máxima nessa equação. Então, eu posso escrever assim. Velocidade máxima que ele pode ter no começo é igual, vamos deixar ao quadrado aqui, a menos, né? Troquei de lado da igualdade, então menos 2 vezes a aceleração de freamento vezes o delta x2. Agora a gente pode substituir os valores, ou dá para tirar a raiz, né? Então vamos lá. Velocidade máxima ao quadrado
igual raiz de menos 2, aceleração de freamento, ΔX2. Agora sim, podemos substituir os valores. Então, esse quadrado aqui está sobrando, né? Velocidade máxima é igual a raiz de menos 2 vezes ΔX vezes aceleração de freamento, que é menos 5 metros por segundo ao quadrado, vezes ΔX2, que são 30 metros. Fechar a raiz. E isso. Então, velocidade máxima igual a raiz de... Esse menos multiplica com esse aqui. Menos com menos dá mais. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 30 dá 300. Então, eu tenho 300. Aí, as unidades. Então, eu tenho aqui metro por segundo ao quadrado vezes metro. Isso dá metro quadrado por segundo ao quadrado. Fechar a raiz. Metro quadrado por segundo ao quadrado, posso tirar da raiz, vai ficar metro por segundo. Então, me sobra raiz de 300 vezes metro por segundo. Raiz de 300, fazendo essa continha, dá 17,3. Então, velocidade máxima é igual a 17,3 metros por segundo. Vamos converter isso para quilômetros por hora, só para a gente ter uma ideia. Então, vou multiplicar isso daqui por 3,6 e eu tenho uma velocidade máxima em quilômetros por hora igual a 62 quilômetros por hora. Belezinha? Então, resolvido o problema. O que ele queria mesmo? A velocidade mínima que ele tem que ter para conseguir atravessar o sinal antes de fechar e a velocidade máxima que ele poderia ter para conseguir parar antes de o sinal virar para o vermelho. Beleza? Antes de percorrer toda a distância que ele tinha até o sinal. Beleza? Então, por hoje é isso e até mais, pessoal. Um abraço. Tchau.